Eu acreditava que dava para ser eleito, primeira coisa. Acho que é o primeiro passo, né, para ser candidato. Não, né? Tem gente que não, que vai porque... Já sei o porquê. Eu acreditava que dava para ser eleito e eu acreditava que era um momento que precisava. Na verdade, a minha decisão de ser candidato, ela surgiu, ou começou a existir na minha cabeça, quando o Witzel foi afastado. Lá em 2020, eu acho, antes do impeachment mesmo, ele primeiro foi afastado. Aí eu falei assim, cara, não é possível. 5 governadores presos e agora o 6º sofrendo impeachment. Eu falei assim, cara, não é possível. E aí entra na questão. Cara, eu não era deputado, não era político, não era politicamente ninguém. Aí eu resolvo ser candidato a deputado federal, sou eleito. Agora eu sou alguém. Eu tenho projeção, tenho repercussão, tudo bem, posso não ser o mais conhecido do Brasil, mas assim, eu tinha um nível de reputação. E eu tinha um partido que me apoiava. Então, assim, eu falava, cara, se a gente, nessa situação que o Rio está, com os governos do jeito que foram nos últimos 30 anos, a gente não tiver coragem para lançar alguém que tenha chance de disputar, é covardia. Então, eu antes de decidir ser candidato mesmo, assim, eu falei assim, mas espera aí. Eu fui conversar com algumas pessoas que eu acreditava que poderiam ser candidatos também no meu lugar, né? Ou no meu lugar que eu digo para eu não ser. Então, conversei com algumas delas e ninguém quis. Então, se tivesse algum nome bom, alinhado, que eu confiasse, que eu achasse que ia ser um bom candidato, eu não seria. Iria para a reeleição, apoiaria e tudo mais. Mas ninguém quis. Aí eu falei, cara, eu vou me sentir mal, e eu me sentiria mal, por isso até que uma das coisas que eu não me arrependo de ter sido candidato é, se eu não tivesse sido, eu não saberia como seria ser candidato. E eu ia estar lá na eleição de 2022, olhando e falando assim, caraca, eu tenho que votar em um desses trastes que estão ali, não tem ninguém decente para eu votar? Ah, não. Isso ia me incomodar, sabe? Isso ia me incomodar. A gente não tem uma opção, não tem uma... assim, eu não me sinto o último biscoito do pacote. Eu falava isso para as pessoas. Cara, metade das pessoas que eu conheço que trabalharam comigo ou que trabalham, né, que poderiam ser bons candidatos a governador. A diferença é que não querem. Entendeu? Assim, se você fosse candidato a governador, seria ótimo. Nem conheço seu perfil profissional, mas assim, o nível é tão baixo que... E eu até falava isso para algumas pessoas que achavam que eu não deveria ser. Ah, mas você é novo, mas não sei o quê. Eu falei assim, realmente. Deve ter gente melhor que eu, mas cadê? Quem queira. Né? O cara não vai, né? Não vai. Então, assim, não é porque eu sou... Né? Não é isso. Assim. Mas nessa das pessoas não irem, vou até usar o Rio de Janeiro de exemplo, porque é o seu estado, né? Vislumbra uma solução a curto prazo lá para o Rio? Sim. Senão não seria candidato. Né? Não, mas ou para pelo menos iniciar essa construção, né? Mas qual que é a sua visão ali? Não, eu acho que é possível. Eu acredito muito, assim, muita gente fala, tem que se preocupar com o Congresso, tem que se preocupar com isso, o Executivo não é o mais importante. Discordo veementemente. Tem que se preocupar com o Congresso, sim. É importante eleger bons deputados. E aí eu estou falando do Congresso, mas aí agora trazendo para o nível estadual, tem que ter uma boa alerj, no caso, ou a Alesp aqui em São Paulo. Mas o governador, o presidente, o prefeito tem muito poder. E se ele faz bem feito, ele conduz a Câmara, a alerj e tudo mais da forma adequada. Quando é que dá problema? Bom, claro, assim, se você se eleger sem base nenhuma, dificulta mais. Mas é mais difícil ainda, por exemplo, Bolsonaro. Um dos erros do Bolsonaro foi na articulação política na Câmara. Eu vou dar um exemplo sobre isso que é importante para trazer para a lógica. O líder do governo, Bolsonaro, era um cara que eu acho do bem, tá, o Major Vitor Hugo, não tem nenhum problema com ele, que era deputado do PL de Goiás. O líder do PSL, na época que era o partido do Bolsonaro. O líder do PSL na Câmara era o delegado Valdir, do PSL de Goiás. Apesar de eles serem do mesmo partido, do mesmo estado, eles eram adversários. Como é que o líder do governo vai trabalhar com o partido da base, que era o principal, não só de tamanho, porque também era o partido do Bolsonaro, se eles são inimigos? É um primeiro erro básico.
Você não dava... Tudo bem, o líder do PSL, talvez o Bolsonaro não tivesse força para escolher, mas o líder do governo ele tinha, é ele que indicou. Então, se ele não pode tirar o líder do PSL, cara, escolhe outro líder do governo. Então, um dos motivos do racha do PSL, que depois quebrou, rachou em dois, foi essa questão dele não ter escolhido... Não estou nem dizendo que ele escolheu mal o Major Vitor Hugo, não é isso. Mas ele escolheu mal dentro do contexto de que o outro cara era adversário dele. Uhum. Né? Então, quando você faz isso, você começa a criar telhados de vidro que as pedrinhas começam a cair. E você começa a perder força política. Né? Questões com o filho dele, você vai fazendo isso. Então, por que eu estou fazendo isso? Quando você traz para o nível estadual, um governador que não cria telhados de vidro, é impossível não ter nenhum, mas que você não crie nem muitos, ele tem mais chance de negociar, articular com uma Assembleia Legislativa, que é algo importante. Com o Poder Judiciário também. Né? Se você está sendo acusado de corrupção, como é o caso do governador do Rio, o atual, cara, como é que você lida com o Judiciário? Porque você precisa do Judiciário para coisas que não têm a ver com corrupção, que têm a ver com a gestão pública, com governança e tudo mais. Uhum. Ministério Público, a mesma coisa. Então, assim, se você bota alguém sem muito telhado de vidro, facilita a gestão. Aí você entra no lado técnico da coisa. Segurança, saúde, cara, gente competente. Você conversa com pessoas que lidam com o governo do Rio, eles falam, gente, não dá para trabalhar com muitas secretarias ali, porque o secretário ou até o sub não entende nada da pasta. Eu falo um negócio, não é nem que ele seja mal intencionado, às vezes não é nem corrupto, mas eu falo um negócio assim, ó, a gente precisa mudar tal coisa, não sei o que. Ah, tá bom, entendi, não entendeu porcaria nenhuma. E além disso, tem o lado do foco. Quando o seu governo é técnico, o seu foco é o quê? Resolver problema. Uhum. Quando o seu governo é político, o seu foco é o quê? Fazer reunião, aparecer, lançar coisa bonita. Então, assim, é muita coisa errada. E eu tô nem entrando na corrupção ainda, tá? Tem pergunta disso ainda daí para frente. Mas assim, só do lado de gestão, de governança. E aí, assim, segurança pública, que eu acho que é o maior problema do Rio, cara, tem que ter polícia boa, tem que melhorar, isso tudo é fato. Mais gente na rua, mais... Assim, eu falava muito sobre isso na campanha, né? Mas tem duas coisas, quer dizer, a segunda parte é o social, né? Isso é fato também. Todo mundo fala disso. O que ninguém fala, que eu falava na campanha e falo hoje, é o dinheiro. O que o tráfico de drogas faz? Na verdade, deixa eu voltar aqui. O crime? O crime ele é o quê? É uma atividade econômica. Tirando o crime passional, né, que você mata alguém por ódio, ou por amor e tudo mais, o crime é uma atividade econômica, ilegal, que mata, que não sei o quê. Como é que você combate uma atividade econômica ilegal? Principalmente tornando ela menos interessante. Você torna ela menos interessante cercando ela. Seja dificultando a atividade, fazendo com que ela valha menos a pena financeiramente, né? E aí você vai cercando. Então, como é que o dinheiro... Você acha que o dinheiro do tráfico de drogas ou da milícia fica na favela, fica no morro? De forma alguma. De forma alguma. Está em casa em Angra, está no Recreio, está na Barra, está aqui em São Paulo, está em Brasília. Como é que esse dinheiro ele se torna um dinheiro limpo? Lavagem de dinheiro. Uhum. Quem é que faz lavagem de dinheiro? Empresa. Gente, a gente sabe quais são as empresas que fazem isso. Claro, não tenho prova, não tem isso, mas assim, várias pessoas sabem. Como é que o governo não sabe? Por que o governo não faz nada contra isso? Tudo bem, tem algumas regras de fiscalização e tal, mas dá para ir atrás. Então, se você começa a fechar a torneirinha, começa a ficar menos interessante. É a única coisa? Não, mas você soma isso tudo, que eu costumo falar, se você melhora a Secretaria de Saúde, e quando eu falo Secretaria de Saúde, vai desde a gestão até os hospitais, mas está na mão da saúde boa parte do problema. É claro que tem saneamento, é claro que tem... Eu bati aqui. É claro que tem saneamento, é claro que tem... Educação também impacta a saúde, né? Escovar dente, não sei o quê, tratava... Mas assim, se você melhora a saúde, a pasta da saúde, você melhora, sei lá, 80% da saúde. Educação é a mesma coisa. Claro que a violência impacta a educação, a moradia impacta a educação. Mas se você melhora as escolas, a Secretaria de Educação, você melhora 80% da educação. Segurança, não. Eu posso botar a melhor polícia do mundo ali,
melhor programa de segurança pública do mundo, que talvez eu impacte 40%, 50% da segurança pública. Porque todo o resto impacta segurança pública. O dinheiro impacta segurança pública. Então, quando você fala de segurança pública, é o mais complexo mesmo, né? Moradia, transporte, tudo impacta a segurança pública. Mas tem jeito, tem jeito. Não é rápido, não é fácil, mas tem jeito. Tem que começar. Você vê outros países que resolveram, ou que avançaram, né? Colômbia, por exemplo, melhorou muito. Então, assim, dá para fazer.